E aí, povo lindo, tudo dominado? Ó, vamos terminar aqui essa análise de improbidade administrativa, né? Nós analisamos os agentes ativos, os sujeitos ativos, e agora nós vamos analisar o sujeito passivo aqui da improbidade. Me coloque simultânea, Hernani. Pronto? Vamos nós. Eu quero que você abra aí o artigo 1º da Lei 8.429. Sujeito passivo, uma das entidades mencionadas no artigo 1º da Lei 8.429. Olha aqui o que é que ela fala. Espera aí, meu povo, que eu já estou me desorientando. Posso deixar aqui, né, Hernani? Pronto. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, começa aqui, ó. Contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação, custeio, o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei. Então, aqui eu tenho os sujeitos passivos, aquelas pessoas jurídicas que sofrem com o ato de improbidade. Só que o parágrafo único, ele traz aqui uma característica. Preste atenção aqui nele. Estão sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público, bem como daquelas, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nesse caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Mentira da tela, Hernani. Vou explicar isso aqui para você. Preste atenção aqui, ó. Vocês já sabem quem é o sujeito ativo que pratica o ato de improbidade, né? Agente público, servidor, não. Então, tá aqui ele. Agente público, servidor, não. Que é o terceiro. E o sujeito passivo é aquela pessoa jurídica que sofre o ato de improbidade. Quem se encaixa nessa ideia aqui? Então, esse sujeito aqui, ó, vai praticar o ato contra esse sujeito aqui. Esse pratica contra esse aqui. Aí, quem entra aqui segundo o artigo 1º da lei, né? Toda a administração pública direta, aí nós estamos falando da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, também da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Só que aqui ainda entra as controladas, as subsidiárias,
e mais um grupo específico. Que grupo é esse? Esse aqui, ó. Preste atenção, que foi o que nós já colocamos aqui. Administração direta e indireta fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público, com entidade para cuja criação, custeio, erário concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, aí serão punidos na forma dessa lei. Parágrafo único, aí é a parte que nos interessa. Bem como daquelas para cuja criação, custeio, erário, haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nesse caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, o que é que eu quero que você coloque? Que entra uma entidade aqui, que o erário concorre com menos de 50% do patrimônio. Só que nesse caso específico, nós temos que ter cuidado aqui com uma coisa. Preste atenção nessa linha de raciocínio. Ó. Eita, que hoje eu tô pior do que nunca, viu? Com essa caneta. Basta eu passar uns diazinhos a mais sem vir gravar que eu me desoriento total. Preste atenção aqui. Eu vou ter aqui uma organização não governamental. Tá certo? Ele está dizendo que o erário concorreu ou concorre com menos de 50% do patrimônio ou receita anual. Então, vamos supor hipoteticamente que essa organização não governamental, ela tem um patrimônio anual e que 70% do patrimônio tenha vindo de uma atriz. Vou colocar aqui Cláudia Raia. Exemplo, viu, meu povo? Se desoriente, não, tenha fé. 70% do patrimônio dessa organização não governamental veio da Cláudia Raia. Aquela atriz. Tá certo? E 30% veio da União. Então, nesse caso aqui, nesse caso específico, a União concorre com menos de 50%. Aí, um empregado dessa organização não governamental vai praticar um ato de improbidade. Pergunta que não quer calar. Esse empregado, ele pode ser punido? Pode ou não pode? Pode. Só que o que é que acontece aqui? Nessa situação específica, olha o que é que a lei lhe diz. Que nesse caso, a sanção patrimonial, ela só incide sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, nessa situação aqui, a sanção patrimonial só incide sobre esse percentual aqui, que é dos cofres públicos. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Então, cuidado aqui com essa linha de raciocínio para você não se desorientar, tá certo? Esse empregado vai sofrer, obviamente, né, as sanções e no que diz respeito à sanção patrimonial, só em cima aí dessa repercussão. Tranquilo aqui? Então, eu tenho o sujeito ativo que pratica o ato de improbidade e eu tenho o sujeito passivo que sofre o ato de improbidade, que aí pode ser qualquer um desses grupos aqui, né? Desse grupo aqui, administração direta, indireta, subsidiária, controlada e entidade que o poder público concorra com menos de 50% do patrimônio anual. Tudo dominado? Agora, nós vamos analisar a ocorrência da conduta ímproba. O que é considerado ato de improbidade? A gente já viu o sujeito ativo, já viu o sujeito passivo, agora a gente vai para a ocorrência da conduta ímproba. Preste atenção aqui. Nós temos 3 atos de improbidade assim considerados. O ato de improbidade
que gera enriquecimento ilícito, que é o mais grave, o ato de improbidade que causa prejuízo ao erário e o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Então, são 3 os atos de improbidade. Eu quero que você abra aí o artigo 9º, o artigo 10, o artigo... Não estou aparecendo não, né, Hernani? Me deixa sem estar na tela mesmo. Eu quero que você coloque aí o artigo 9º, 10 e 11. Olha o que é que o artigo 9º diz. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. Aí a parte mais importante aqui, ó, para você entender. Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º e, notadamente, 2 coisas que eu preciso lhe chamar a atenção. Tia Lídia, é importante eu decorar aqueles incisos do enriquecimento ilícito, do lesão ao erário e atentar contra os princípios? Mas o mais importante é você entender quando é que eu tenho ato de improbidade. Quando o servidor público, ou não, ele consegue auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato e função. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando a lei coloca inotadamente, aqui ó, inotadamente, quando ela coloca isso aqui, significa dizer que as situações que tem aqui, elas são exemplificativas. Elas não são taxativas. A prova pode trazer uma situação onde a pessoa está auferindo vantagem que não se encontra nos incisos. Aqui a mesma coisa, e notadamente, então, exemplificativas. Todas elas são exemplificativas, tá certo? E aqui, ó, e notadamente, exemplificativo. Então, é importante você decorar, não posso lhe negar isso. Mas mais importante é você entender. Eu tenho enriquecimento ilícito quando eu tenho uma pessoa auferindo qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício das atribuições, seja cargo, mandato, função, emprego ou qualquer atividade. Quando é que eu tenho lesão ao erário? Constitui ato de improbidade que cause lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidos no artigo 1º dessa lei, notadamente. Então, preste atenção na diferença. Aqui, o agente público, servidor, não vai auferir vantagem. Aqui, ele vai ter uma conduta omissiva, comissiva, dolosa ou culposa, em que ele vai causar dilapidação no patrimônio público. Ele vai desviar ou vai haver perda patrimonial para as entidades. E o artigo 11 vai lhe dizer o seguinte: constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente. Então, essa é a primeira ideia que eu quero que você tenha. Aí nós vamos analisar todos os incisos. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. A doutrina entende que esse é o ato de improbidade mais grave. Esse é o médio e esse é o leve. Tá certo? Então, essa é a linha de raciocínio. Agora, vamos lá. Artigo 9º. Para você ter mais ou menos a ideia que você precisa ter, né? Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem. Aqui é o núcleo. Patrimonial indevido em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º e notadamente. 1. Receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta,
a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, a contratação de serviço pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor do mercado. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação do bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar a promessa de tal vantagem. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição, avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Adquirir para si ou para outro no exercício do mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional ao valor à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Aceitar emprego, comissão, exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tem interesse insuscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado, incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades. Então, você tem aqui o agente público auferindo vantagem nessas situações, né? Aí o artigo 10, que é o ato de improbidade que causa lesão ao erário. Aí ele diz que a ação, omissão dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das referidas entidades do artigo 1º, né? Aí vamos nós. 1. Facilitar o concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio privado de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbos ou valores integrantes do acervo patrimonial. Preste atenção. Aqui ele está facilitando para que outra pessoa consiga incorporar o seu patrimônio, bens, rendas, verbos ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades. Não é ele que está auferindo a vantagem, ele está facilitando que outra pessoa consiga. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, sem observância das formalidades legais ou regulamentares. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante de patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou ainda prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Aqui é inferior, aqui é superior. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais, frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, liberar a verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma na sua aplicação irregular,
permitir e facilitar o concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente, permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço público por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades. Então, todas essas situações aqui, elas causam lesão ao erário, trazendo aí perda patrimonial ou desvio, apropriação ou malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades. E, finalmente, para a gente terminar, a ideia aqui, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, aí nós temos praticar ato visando o fim proibido em lei, o regulamento ou diverso daquele previsto na regra da competência, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, revelar fato ou circunstância de que se tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo, negar a publicidade dos atos oficiais, frustrar a licitude de concurso público. Cuidado com isso aqui, ó. Olha aqui, preste atenção. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente é ato que causa lesão ao erário, tá certo? Frustrar licitude de concurso é ato que atenta contra os princípios da administração. Pelo amor de Deus, não confunda. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Então, a gente tem aqui todas essas ideias. Me coloquei simultânea, Hernani? Pronto? Então, preste atenção aqui, ó, o que é que eu quero que você entenda. Que a gente tem 3 atos, assim considerados necessariamente atos de improbidade, são condutas ímprobas, que o enriquecimento ilícito é o mais grave, segundo o entendimento da doutrina majoritária, que o prejuízo erário é o ato ímprobo médio e que atentar contra os princípios da administração é o ato ímprobo leve. E aí a gente tem o núcleo de cada uma dessas condutas. O enriquecimento ilícito é auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial em razão das atribuições. A lesão ao erário é causar dilapidação no patrimônio público ou perda patrimonial ou desvio, apropriação ou malbaratamento. E atentar contra os princípios da administração é violar aí os princípios que nós temos que seguir conforme as regras da Constituição e das leis infraconstitucionais e da doutrina também, né? E jurisprudência, acaba entrando tudo. Então, a gente tem 3 condutas ímprobas. Agora, nós vamos para o último elemento constitutivo do ato de improbidade, que é o elemento subjetivo. Preste atenção aqui. Nós temos aqui uma análise de elemento subjetivo que se divide em dolo, que é a intenção, e culpa, que aí vem na ideia de culpa estrito sensu, negligência, imprudência e imperícia, né? Então, eu tenho o dolo e a culpa como elemento subjetivo da conduta ímproba. O que é que você precisa saber? A jurisprudência majoritária e a doutrina majoritária vão lhe dizer que o enriquecimento ilícito, ele tem como elemento subjetivo somente o dolo. Então, tem que ter a intenção de ter uma conduta que vá oferir qualquer tipo de vantagem. Ninguém fica rico negligentemente. Misericórdia divina. Então, aqui tem que ter o dolo, tem que ter a intenção de oferir vantagem. Já na conduta ímproba, que causa lesão ao erário, o próprio artigo lhe diz que aqui o elemento subjetivo pode ser dolo ou culpa. E na conduta que atenta contra os princípios da administração, a jurisprudência tem entendido que tem que ser dolo. Tá certo? Então, artigo 9º e artigo 11, dolo, tem que ter a intenção. Artigo 10, dolo ou culpa. Preste atenção aqui
nesse agravo regimental no RESP 975-540, agora de 2011, do STJ. Ele diz assim: é firme a jurisprudência do STJ, inclusive de sua corte especial, no sentido que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas no artigo 9º e 11 e da Lei 8.429 e pelo menos eivada de culpa grave nas do artigo 10. Morreu a história aqui, né? Então, aqui o STJ entendeu. Se eu estou falando de ato que gera enriquecimento ilícito, ou se eu estou falando de ato que causa, que atenta contra os princípios da infração, eu tenho que ter dolo. Se eu estou falando de ato que causa lesão ao erário, aqui eu posso ter dolo ou culpa. Eu tenho que ter ao menos culpa, né? Já que o dolo é mais grave. Então, essa é a linha de raciocínio. Aí, outra jurisprudência aqui para a gente fechar, também do STJ, que o STJ é craque em jurisprudência de improbidade, né? Agora no RESP 20.747. Administrativa, agravo regimental, no agravo em recurso especial, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, fraude no ressarcimento de gastos por parlamentar, artigo 9º da Lei 8.429 de 92, suficiência de dolo genérico. Olha a confusão. Tia Lídia, dolo específico ou genérico? O STJ tem entendido que tem que ser dolo genérico. Vocês sabem que eu não sou muito fã de penal, eu nem entendo a diferença lá, quando vocês estudam penal, do dolo genérico para o dolo específico. Mas na ação de improbidade, a jurisprudência majoritária tem entendido que o dolo é genérico, viu? Na conduta geradora do enriquecimento ou contra as normas. Tribunal de origem, que vai consignar dolo e enriquecimento ilícito, penas aplicadas em atenção à proporcionalidade. Revisão e possibilidade, aplicação da súmula 7 do STJ, também ao recurso pela linha C do dissídio constitucional. A configuração dos atos de improbidade administrativa, previsto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, atos de improbidade que causam prejuízo erário, à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano erário, critério objetivo. E ao menos culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos previstos no artigo 9º e 11 da mesma lei, enriquecimento ilícito e atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, os quais se prendem ao volitivo do agente e exige-se o dolo, tá certo? Então, coloque aí na sua linha de raciocínio que o dolo aqui é um dolo genérico, tá bom? Tudo dominado, se desoriente não, viu? Tenha fé que a gente volta já já. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada.